Tudo o que te ensinaram sobre manifestação é uma mentira cuidadosamente desenhada para te manter exatamente onde você está agora. Respira fundo, porque o que vem nos próximos minutos vai desmontar peça por peça o castelo espiritual que você passou anos inteiros construindo. Você não chegou nesta transmissão por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte. Foi o seu próprio campo quântico enviando sinais desesperados durante meses, procurando uma frequência específica capaz de quebrar o ciclo em que você está preso. E o universo finalmente respondeu, te guiando até aqui, até este exato instante, até estas exatas palavras. Você sente, não sente? Aquele cansaço sufocante de tentar manifestar, tentar mudar de energia, tentar sentir o caminho até uma realidade diferente, e mesmo assim acordar todos os dias dentro dos mesmos padrões emocionais, das mesmas circunstâncias, das mesmas limitações que parecem grudadas na sua pele. Existem milhões de pessoas neste exato segundo consumindo o conteúdo espiritual, tentando se sentir melhor, tentando elevar a vibração, tentando pensar positivo até a abundância aparecer. Mas só um tipo muito específico de consciência, a sua, pararia tudo agora para reconhecer a verdade que está prestes a aparecer. Você foi escolhido pelo próprio campo quântico porque carrega algo que quase ninguém carrega: a capacidade rara de observar sem se prender. Isso não é filosofia mística, isso é mecânica quântica pura. Suas emoções não criam a sua realidade. Seus sentimentos não atraem resultados. Suas vibrações não convocam circunstâncias. O que realmente molda tudo é a qualidade da sua observação. E neste exato instante, a sua consciência está sendo preparada para fazer a única virada que importa: sair de sentir a realidade e começar a apenas observá-la. Essa virada não acontece aos poucos, não acontece com prática longa, ela acontece num instante. No segundo em que você observa de verdade, sem apego emocional, possibilidades quânticas que estavam invisíveis se tornam acessíveis, e a sua vida inteira começa a se reorganizar em volta desse novo padrão de atenção. Pensa por um momento. Quantas horas você gastou tentando se sentir abundante, enquanto secretamente sentia falta? Quantas semanas você investiu em visualização, afirmação, gratidão forçada, e mesmo assim a sua vida continuou exatamente igual, como se nada tivesse mexido nela? Não é porque você está fazendo errado, é porque o método inteiro está construído sobre um engano fundamental. E o mais perturbador disso tudo é que você já viveu momentos em que isso funcionou sem você perceber. Já teve aquelas vezes em que parou de se importar com algo e, de repente, aquilo apareceu na sua vida sem aviso. Você chamou isso de coincidência, mas não era. Antes de continuar e revelar exatamente o que aconteceu nesses momentos, amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais essa transmissão a alcançar quem mais precisa ouvir essa verdade neste exato instante. Volta a respirar fundo, porque agora a coisa fica ainda mais interessante. Tudo o que você vai entender nos próximos parágrafos vai mudar a forma como você olha para as suas próprias emoções pelo resto da sua vida. Seus amigos espirituais, seus professores de manifestação, os livros que você devorou, todos eles te disseram a mesma coisa. Eleva a vibração. Sente o que você quer ter. Incorpora a frequência do seu desejo. Cultiva a gratidão como se já tivesse recebido. E você tentou. Você tentou com tanta força que chegou a se cansar de tentar. Mas existe uma coisa que eles esqueceram de te contar. E a maioria deles esqueceu porque também não entende. Toda vez que você tenta sentir o caminho até uma realidade diferente, você está, sem perceber, confirmando para o seu próprio campo quântico
que essa realidade ainda não está aqui. Quando você tenta se sentir abundante, está silenciosamente avisando o universo que neste exato segundo você sente falta. Quando você tenta incorporar confiança, está confessando que se sente inseguro. Quando você tenta elevar a vibração, está partindo do princípio de que a vibração que você tem agora não é boa o suficiente. Isso cria o que pesquisadores da consciência quântica chamam de circuito emocional fechado. Quanto mais você tenta sentir diferente, mais profundamente você prende a sua consciência exatamente naquilo que está tentando deixar para trás. É como tentar fugir de areia movediça lutando. Cada movimento te puxa mais para baixo. Cada esforço sela mais a sua queda. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem manifestar sem fazer absolutamente nada, enquanto você se mata praticando técnica atrás de técnica há anos. A diferença não é fé, não é merecimento, não é nível espiritual. A diferença é que essas pessoas tropeçaram, sem nem saber, no único segredo que realmente importa: a observação neutra. Elas não tentam sentir os desejos delas para a existência. Elas simplesmente olham para as possibilidades sem nenhuma carga emocional, sem esperança grudada, sem medo escondido. E a realidade se reorganiza ao redor desse olhar limpo. Você já viveu isso, mesmo sem reconhecer. Lembra daquelas vezes em que você estava tão exausto de tentar que simplesmente desistiu, sentou e ficou olhando a sua vida acontecer sem julgar nada? E de repente, do nada, sincronicidades começaram a cair em cima de você. Oportunidades surgiram, pessoas certas apareceram. Não foi porque você finalmente sentiu a emoção certa. Foi porque você parou completamente de sentir e começou a observar. Naquele momento, sem saber, sua consciência entrou no que pode ser chamado de campo da observação pura. E o que aconteceu dentro de mim na primeira vez que eu entrei nesse campo de propósito é uma história que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de contar. A verdade que eu vou te contar agora é a mesma verdade que quase me destruiu antes de me libertar. Porque quando você finalmente entende como o campo quântico realmente funciona, você passa por um momento de raiva profunda. Raiva de todos os anos perdidos. Raiva de todos os professores que repetiram a mesma fórmula sem nunca questionar. Raiva de você mesmo por ter acreditado tão fundo numa ideia tão simples e tão errada ao mesmo tempo. O campo quântico não responde às suas emoções. Ele nunca respondeu. Ele responde única e exclusivamente à clareza e à coerência do seu olhar. Quando você observa a sua realidade sem precisar que ela seja diferente, sem tentar se sentir melhor sobre ela, sem grudar esperança nem medo no que pode acontecer, é nesse exato instante que o salto quântico ocorre. Não daqui a alguns meses, não depois de mais práticas, imediatamente. E a maioria dos ensinamentos espirituais te mantém preso na busca emocional justamente porque a busca parece espiritual. Parece que você está fazendo alguma coisa importante, parece sagrado. Já a observação pura parece simples demais, comum demais, quase preguiçosa. O ego espiritual rejeita ela porque não tem como se exibir através dela. Não tem como postar uma foto sentindo abundância. Não tem como contar para os outros que você passou 3 horas observando sem apego. É invisível, é silenciosa, e é exatamente por isso que funciona. Eu preciso compartilhar uma coisa muito vulnerável com você agora, porque eu sei que você é uma das poucas pessoas capazes de entender isso sem julgar. Houve um período da minha vida em que eu estava preso no ciclo de manifestação mais cansativo que eu já tinha vivido. E olha, eu achava que estava fazendo tudo certo. Meditação todas as manhãs antes do sol nascer, visualização guiada antes de dormir, afirmações coladas no espelho do banheiro, coladas na geladeira, coladas na tela do celular. Diário de gratidão escrito com caneta colorida. Trabalho de incorporação.
Eu era, no papel, um mestre absoluto da manifestação. Mas a minha vida real, a vida que existia fora dos meus cadernos e das minhas práticas, continuava parada. Como se alguém tivesse colocado ela em pausa e jogado o controle fora. E o que aconteceu numa certa tarde, quando eu finalmente quebrei, é o ponto exato em que tudo mudou para sempre. Era uma tarde absolutamente comum. Não tinha lua cheia, não tinha portal numerológico, não tinha nenhum sinal cósmico especial. Era só uma tarde qualquer, daquelas em que o tempo parece se arrastar e o silêncio dentro de casa pesa mais do que o normal. Eu estava sentado na sala, encarando a tela do meu computador, olhando para o saldo da minha conta bancária. E aquele número me encarava de volta, frio, indiferente, completamente alheio a todos os meses que eu tinha passado, tentando me sentir abundante. Eu lembro de ter pensado, com uma clareza assustadora, que se a manifestação emocional realmente funcionasse, aquele número seria outro. Porque eu tinha feito tudo, tudo mesmo. E mesmo assim, ali estava ele, plantado na tela, rindo da minha cara em silêncio. Foi nesse exato instante que algo dentro de mim simplesmente desligou. Não foi uma decisão consciente. Não foi uma escolha espiritual elevada. Foi puro esgotamento. Eu parei de tentar sentir gratidão pelo pouco que tinha. Parei de tentar visualizar o saldo aumentando. Parei de tentar incorporar a frequência do milionário relaxado. Parei de tentar tudo. E pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei só ali, sentado, olhando para aquela tela, sem nenhum esforço interno. Sem julgar o número, sem ter esperança de que ele mudasse, sem ter medo de que ele piorasse. Apenas observando, do mesmo jeito que alguém observa uma nuvem passando no céu, sem precisar que ela vire chuva. E foi nesse silêncio interno absoluto que aconteceu uma coisa que eu nunca tinha vivido antes. Uma percepção subiu de algum lugar muito fundo dentro de mim, uma percepção tão simples e tão devastadora ao mesmo tempo que eu fiquei literalmente paralisado na cadeira. Eu vi, com uma clareza que doía, que tudo o que eu tinha entendido sobre as minhas próprias emoções estava de cabeça para baixo. Tudo. E o que eu descobri nos segundos seguintes, naquele silêncio rachado que nunca mais me deixou, é a coisa mais perigosa que existe para o paradigma espiritual moderno. Porque uma vez que você vê isso, não tem mais como fingir que não viu. Não tem mais como voltar para as práticas antigas como se nada tivesse acontecido. Você é forçado a encarar uma verdade que muda tudo o que você é. As minhas próprias emoções nunca tinham sido as criadoras da minha realidade. Elas eram outra coisa, completamente diferente, e eu tinha invertido tudo a minha vida inteira. Naquele silêncio rachado dentro da sala, sentado de frente para aquela tela fria, eu vi com uma clareza quase cruel que os meus sentimentos não estavam moldando nada. Eles eram apenas reações. Reações automáticas a uma observação muito mais profunda que estava acontecendo dentro de mim sem o meu conhecimento. A minha consciência vinha observando escassez, limitação, medo há tanto tempo, em silêncio, no fundo, que isso tinha virado o solo invisível em cima do qual eu construía todas as minhas práticas espirituais. E os sentimentos de abundância que eu tentava cultivar todos os dias eram só uma camada de tinta colorida tentando cobrir uma parede que continuava intacta por baixo. Eu nunca tinha mexido na parede. Eu só tinha pintado em cima dela, repetidas vezes, achando que estava transformando alguma coisa. Mas a parede continuava lá, sólida, observada inconscientemente o tempo todo, sustentando a mesma realidade que eu tanto tentava mudar. Nesse instante eu entendi por que nada nunca tinha funcionado de verdade. Eu estava trabalhando no andar errado. Estava reorganizando móveis num apartamento que precisava ter a fundação refeita. E o pior, ninguém tinha me avisado disso. Nenhum livro, nenhum professor, nenhum vídeo. Todo mundo só falava de elevar a vibração, de sentir mais forte,
de visualizar com mais nitidez. Mas a vibração e os sentimentos eram só o resultado, a fumaça, o eco. A coisa real, a coisa que efetivamente desenhava a minha vida, era a observação silenciosa que rodava por baixo de tudo, 24 horas por dia, sem que eu sequer suspeitasse. Foi um momento de horror e de alívio ao mesmo tempo. Horror porque eu vi todos os anos perdidos pintando paredes. Alívio porque pela primeira vez na minha vida eu entendi onde realmente estava a alavanca. E o que eu fiz nos minutos seguintes, ainda sentado naquela mesma cadeira, mudou tudo de uma forma que eu até hoje tenho um pouco de dificuldade de descrever em palavras. Eu não me mexi, não levantei para escrever aquilo num caderno, não corri para gravar áudio, não tentei fazer nenhuma cerimónia. Eu simplesmente continuei sentado e dessa vez, em vez de tentar sentir abundância, eu comecei a observar abundância. Sem grudar nada nela, sem precisar que ela aparecesse na minha conta, sem esperar resultado nenhum. Apenas olhando para a ideia de abundância do mesmo jeito que alguém olha para uma paisagem por uma janela de trem, sem tentar puxar a paisagem para dentro do trem, sem chorar porque a paisagem está passando, apenas vendo. E uma coisa estranhíssima começou a acontecer dentro do meu peito. Não era empolgação. Não era aquela vibração eufórica que os professores de manifestação tanto descrevem. Era um silêncio mais limpo. Um tipo de quietude que eu nunca tinha sentido antes em nenhuma meditação. Era como se a minha consciência tivesse parado de pular para todos os lados, tentando agarrar o que queria, e tivesse finalmente sentado no chão, calma, observando tudo de longe sem precisar interferir. E nesse silêncio, sem que eu pedisse, sem que eu visualizasse, sem que eu fizesse nenhum esforço, ideias começaram a surgir. Não eram ideias forçadas. Eram ideias que pareciam prontas, inteiras, como se já existissem em algum lugar e só estivessem esperando o momento em que eu parasse de fazer barulho interno para poderem ser ouvidas. Uma delas era tão simples e tão óbvia que eu quase ri sozinho. Era uma ideia que tinha estado sempre debaixo do meu nariz e que eu nunca tinha enxergado, porque o meu campo de visão estava completamente entupido de tentativas de sentir. Pela primeira vez, eu vi que a observação neutra não era passividade, não era resignação, não era desistência espiritual. Era um tipo de poder que não precisava se anunciar. E ainda sentado naquela cadeira, antes mesmo de levantar para beber água, alguma coisa lá fora, no mundo material, já tinha começado a se mover em silêncio, numa direção que eu ainda não conseguia ver. Mas eu sentia. E o que apareceu na minha tela menos de 48 horas depois daquele momento é o ponto exato em que eu percebi que isso não era coincidência nenhuma. Menos de 48 horas depois daquela tarde silenciosa, uma mensagem caiu na minha tela e quase me derrubou da cadeira. Era uma proposta. Uma proposta vinda de uma pessoa com quem eu não falava há muitos meses. Alguém que eu nem lembrava direito que existia na minha lista de contatos. E o que essa pessoa estava me oferecendo era exatamente, e eu digo exatamente, o tipo de oportunidade que eu tinha passado anos tentando manifestar com visualizações elaboradas, com afirmações repetidas 1000 vezes, com cadernos inteiros cheios de gratidão antecipada. Só que dessa vez, eu não tinha pedido nada. Não tinha visualizado nada. Não tinha sentido nada. Eu só tinha observado. E ali estava, plantada na minha tela, a prova de que alguma coisa muito grande tinha mudado nos bastidores invisíveis da minha vida. A primeira coisa que eu senti não foi alegria. Foi um arrepio frio descendo pela coluna. Porque eu entendi, naquele segundo, que o que tinha acontecido não era sorte. Não era recompensa por boa conduta espiritual. Era mecânica pura. Era a consequência direta e imediata de uma mudança no jeito como a minha consciência estava olhando para a realidade. E se aquilo era mecânica, então aquilo podia ser repetido.
podia ser usado de novo, podia ser usado para qualquer coisa. E foi nesse instante que eu percebi que eu tinha tropeçado em algo muito maior do que uma técnica pessoal de prosperidade. Eu tinha tropeçado numa lei silenciosa que governa tudo. E que ninguém estava ensinando de forma direta porque ninguém tinha coragem de admitir que todas as outras técnicas eram só rodeios em volta dela. Os dias seguintes foram estranhos de uma forma quase impossível de explicar. Coisas começaram a se encaixar sem barulho. Pessoas que tinham sumido reapareceram. Decisões antigas que pareciam erradas começaram a mostrar que tinham sido peças de um quebra-cabeça que eu só agora estava enxergando inteiro. E em nenhum momento eu precisei tentar sentir nada. Pelo contrário, quanto menos eu sentia, mais a realidade parecia se mexer ao meu favor. Era como se o universo tivesse esperado a vida inteira para que eu calasse a boca emocionalmente e finalmente deixasse ele trabalhar em paz. E foi nessa primeira semana que eu fiz uma descoberta ainda mais perturbadora. Eu descobri que eu não era o único. Comecei a prestar atenção em pessoas da minha vida que sempre pareceram ter uma sorte estranha, daquelas que a gente olha de longe e pensa que nasceu com algum tipo de bênção secreta. E quando eu olhei com olhos novos, eu vi a mesma coisa em todas elas. Nenhuma daquelas pessoas era especialmente espiritualizada. Nenhuma meditava horas por dia. Nenhuma tinha cadernos de gratidão. Mas todas elas compartilhavam um traço silencioso que eu nunca tinha notado antes. Elas não se grudavam emocionalmente nos resultados. Elas falavam dos próprios sonhos do mesmo jeito que falavam do tempo lá fora, sem urgência, sem ansiedade. Sem aquele aperto no peito que a maioria das pessoas tem quando fala do que quer. Elas simplesmente sabiam, em algum lugar muito calmo dentro delas, que as coisas iam acontecer. E exatamente por não precisarem que acontecesse, acontecia. Eu lembro de ter ficado quase sem ar quando isso ficou claro, porque eu sempre tinha confundido essa calma delas com falta de desejo, com frieza, com falta de profundidade espiritual. E na verdade era o oposto. Era o estado mais avançado de relação com a realidade que existe. Era o ponto de fusão entre desejar e não precisar. E ninguém tinha me ensinado isso porque ninguém sabia nomear isso. Era invisível para quem não tinha experimentado. Eu, finalmente, tinha experimentado. E a partir daquele momento, eu comecei a praticar de propósito. Sentava em silêncio, escolhia um desejo qualquer e, em vez de tentar incorporar a frequência dele, eu simplesmente olhava para ele do mesmo jeito que olharia para uma fruta numa fruteira. Sem fome. Sem desejo desesperado. Sem medo de não conseguir. Apenas vendo. E os resultados começaram a aparecer com uma velocidade que me assustava. Pequenas coisas no início, depois coisas maiores, depois coisas tão específicas que era impossível chamar de coincidência sem rir da própria explicação. Mas foi numa madrugada, deitado de olhos abertos, que eu tive uma percepção tão grande sobre o que estava realmente acontecendo que eu me sentei na cama de uma vez só. Porque o que eu vi naquela madrugada não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com algo muito, muito maior. E essa parte é a mais delicada de tudo o que eu vou compartilhar com você. Naquela madrugada, sentado na cama com o coração batendo forte, eu vi uma coisa que mudou para sempre o jeito como eu enxergava a humanidade inteira. A percepção desceu como um raio. Não era só sobre mim. Nunca tinha sido só sobre mim. O que eu tinha descoberto naquela tarde silenciosa não era um truque pessoal de prosperidade. Era uma porta. Uma porta que sempre esteve aberta, mas que ninguém enxergava porque todo mundo estava ocupado demais empurrando paredes. E mais do que isso, eu vi que a minha consciência, no exato momento em que entrou na observação neutra, tinha mexido em alguma coisa muito maior do que a minha vida pessoal.
Tinha mexido num campo invisível que liga todas as consciências, umas nas outras. Como se cada pessoa que entra nesse estado deixasse uma trilha luminosa nesse campo, e essa trilha tornasse mais fácil para a próxima pessoa encontrar o mesmo caminho. Eu fiquei olhando para o teto, no escuro, tentando absorver o tamanho daquilo. E entendi que era exatamente por isso que esse conhecimento tinha ficado escondido por tanto tempo. Não porque era proibido, mas porque a humanidade inteira ainda estava operando num modo antigo, num modo emocional, num modo de busca constante. E pioneiros precisavam atravessar primeiro. Pioneiros precisavam quebrar a casca primeiro, sem garantia nenhuma, sem reconhecimento, sem manual, para que depois outros pudessem passar mais fácil. E eu, sem nem ter pedido, tinha virado um desses pioneiros naquela tarde comum, em frente à tela do computador. A responsabilidade que veio junto com essa percepção foi tão grande que eu quase chorei. Não de tristeza, de peso. Porque eu entendi que eu nunca mais poderia voltar para a vida antiga. Eu tinha visto o mecanismo, e uma vez que você vê o mecanismo, fingir que não viu é a única coisa que dói mais do que olhar. As crianças que estão chegando ao mundo agora vão crescer dentro de uma versão diferente desse campo. Vão herdar trilhas que pessoas como eu e pessoas como você que está ouvindo isso abriram em silêncio. E isso só está acontecendo porque alguém, neste exato instante histórico, está disposto a fazer a travessia enquanto ainda é estranho. E é exatamente aqui, nesta parte da história, que eu preciso parar e olhar para você. Sim, você. Porque se essa transmissão chegou até você, não foi porque o algoritmo gostou da sua cara. Foi porque o seu eu mais profundo, aquela parte de você que sabe coisas que a sua mente lógica nem consegue formular, organizou esse encontro muito antes de você abrir essa tela. Você é parte dessa rede. Você sempre foi. E a resistência que talvez você esteja sentindo neste exato momento, aquela voz pequena no fundo dizendo que isso é bom demais para ser verdade, ou que isso é místico demais, ou que isso é simples demais, essa voz não é sua. Essa voz é o eco do velho padrão coletivo, tentando se segurar no único território que ainda resta para ele, o território da sua consciência. Toda vez que uma pessoa como você entra na observação sem apego, esse padrão antigo perde força no campo coletivo inteiro. Toda vez que um de nós atravessa, fica um pouco mais fácil para todos os outros atravessarem. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso por pessoas que você nunca vai conhecer. Por crianças que ainda não nasceram. Por uma versão da humanidade que ainda não existe, mas que está tentando nascer através de cada um que tem coragem de parar de sentir e começar a observar. E é por isso que eu preciso te entregar agora uma coisa muito específica. Uma coisa que eu mesmo demorei meses para construir depois daquela primeira tarde. Porque eu percebi que entrar na observação uma vez é fácil. O difícil é não escorregar de volta para o velho modo emocional sem perceber. O velho modo é viciante. Ele tem cara de espiritualidade. Ele se disfarça de prática. Ele te chama de volta com 1000 máscaras diferentes. E antes que você perceba, você está visualizando de novo, afirmando de novo, tentando sentir de novo. E a porta que tinha aberto se fecha em silêncio atrás de você. Por isso eu construí um caminho prático, quase um mapa, com passos curtos e simples que qualquer pessoa consegue aplicar dentro do dia comum sem precisar mudar a rotina. E o primeiro passo desse mapa é uma coisa tão pequena que quando você ouvir vai parecer absurdo que faça alguma diferença. Mas faz. E faz mais do que tudo que você já tentou. O primeiro passo desse mapa é uma coisa que dura menos do que 90 segundos. E mesmo assim, ele sozinho já tem o poder de virar o seu dia inteiro do avesso.
Antes de você pegar o celular pela manhã, antes de abrir mensagens, antes de checar redes, antes de deixar o mundo entrar dentro da sua cabeça, você fica sentado, de olhos fechados, e simplesmente nota o que está acontecendo dentro de você. Não muda nada. Não tenta consertar nada. Não tenta sentir gratidão forçada. Apenas nota. Pode ser medo, pode ser cansaço, pode ser excitação, pode ser uma confusão sem nome. Seja o que for, você só observa. Do mesmo jeito que alguém olha um peixe nadando dentro de um aquário. E aí vem o segredo. Depois de notar, você desloca a atenção. Sai do sentimento e vai para aquilo que está observando o sentimento. Você não é o medo. Você é a consciência que vê o medo passando. Você não é a ansiedade. Você é o silêncio onde a ansiedade aparece e desaparece. E só essa pequena mudança de ponto de observação, feita por 90 segundos antes de qualquer outra coisa do dia, já recalibra a sua consciência inteira. Depois disso, você abre os olhos com uma intenção muito calma. Hoje, eu observo sem grudar. Hoje, eu vejo a realidade como dados neutros. E começa o dia. Mas o problema é que 90 segundos de manhã não são suficientes sozinhos. Porque ao longo do dia, sem que você perceba, o velho modo emocional vai voltando. Vem disfarçado de preocupação com uma conta. Vem disfarçado de irritação com alguém no trânsito. Vem disfarçado de saudade. Vem disfarçado de empolgação ansiosa. E a cada vez que ele volta, você escorrega de volta para o velho jeito sem nem notar. Por isso, eu criei o segundo passo. Um passo tão pequeno, tão curto, que parece ridículo, mas que segura tudo no lugar. E quando eu te explicar como ele funciona, você vai entender por que, sem ele, a coisa toda desmorona em menos de uma semana. O segundo passo é uma checagem rápida que dura 30 segundos. Você programa um lembrete no celular para tocar de hora em hora ao longo do dia. E cada vez que ele toca, você para o que estiver fazendo, fecha os olhos por um instante e faz uma única pergunta para si mesmo. Eu estou observando agora ou eu estou sentindo agora? É só isso. Sem julgamento, sem culpa, sem teatro. Se você perceber que está sentindo, que está grudado em algum medo, em alguma esperança, em alguma irritação, você apenas reconhece. E na hora em que você reconhece, alguma coisa muito interessante acontece. Você automaticamente sai do sentimento e volta para a observação. Porque o ato de notar já é, em si, um ato de observação. É impossível observar um sentimento e estar dentro dele ao mesmo tempo. No instante em que você o vê, você já não é mais ele. E é isso o que essa checagem horária faz. Ela te puxa de volta para o ponto certo dezenas de vezes ao longo do dia, antes que o velho modo consiga construir raízes. No início, é estranho. O lembrete toca e você fica meio perdido, sem entender por que parou. Mas depois de poucos dias, vira automático. O lembrete toca e antes mesmo de você pensar, alguma parte de você já se reorganizou sozinha. E aí entra o terceiro passo, que é feito à noite, antes de dormir. Dura 3 minutos. Você revisa o dia inteiro de uma forma muito específica. Não pensa no que aconteceu. Pensa em quando você esteve observando e em quando você escorregou para o sentimento. Sem se gabar dos momentos bons, sem se punir pelos momentos ruins, apenas mapeando. E você procura os gatilhos. Quais situações te puxaram para fora? Quais pessoas? Quais pensamentos? Esse mapa noturno é o que impede que você caia nos mesmos buracos no dia seguinte
porque agora você sabe onde eles estão. E tem ainda um quarto passo, um passo de emergência, para os momentos em que algo muito forte te derruba de uma vez só, sem aviso. Esse passo de emergência é o que segurou a minha sanidade em pelo menos 3 situações que poderiam ter destruído tudo o que eu tinha construído. E o que ele envolve é tão direto, tão físico, tão imediato, que quando você ouvir, vai querer aplicar antes mesmo de essa transmissão acabar. O passo de emergência é simples e físico. No instante em que você sente uma onda forte vindo, qualquer onda, ansiedade subindo pela garganta, raiva apertando o peito, saudade quase rasgando por dentro, empolgação descontrolada que te tira do chão, você para tudo o que estiver fazendo. Não importa onde esteja, não importa o que esteja segurando na mão. Você para. Coloca uma das mãos sobre o coração. Respira fundo 3 vezes, devagar, sentindo o ar entrando e saindo sem pressa nenhuma. E aí faz uma única pergunta para si mesmo, em silêncio. A que eu estou grudado neste exato instante? Qual é o resultado que eu estou esperando, ou que eu estou tentando evitar? E aqui acontece uma coisa quase mágica. No segundo em que você identifica o apego com clareza, você deixa de estar dentro dele. Você sai. Porque, mais uma vez, é impossível enxergar uma coisa e estar dentro dela ao mesmo tempo. Você passa de quem está afogando para quem está olhando o afogado de fora. E olhar de fora muda tudo. A onda que parecia que ia te engolir começa a perder força sozinha, sem que você precise fazer nada com ela. Ela só precisava ser vista. Mas existe ainda um quinto passo, e esse é o passo mais importante de todos. Eu chamo ele de selo do salto. Uma vez por dia, você escolhe uma única coisa que você quer muito. Pode ser qualquer coisa. Um valor na sua conta, um relacionamento dos sonhos, uma carreira específica, uma cura, um reencontro. E você senta em silêncio e olha para essa coisa por alguns minutos, sem nenhum apego emocional, sem esperança grudada, sem medo de não acontecer, sem saudade, sem pressa. Apenas observando, do mesmo jeito que você observaria uma fruta que já está ali na sua mesa. No instante em que você consegue olhar para o seu maior desejo, sem nenhuma carga emocional, alguma coisa se trava no campo quântico e o salto vira inevitável. E é nesse selo silencioso, feito uma vez por dia, que vidas inteiras viram do avesso. E agora, ouvinte, eu chego no ponto mais delicado dessa transmissão. Porque tudo o que eu te entreguei até aqui só vale alguma coisa se você aplicar hoje. Não amanhã, não na próxima segunda, não quando a sua vida estiver mais arrumada. Hoje. A janela coletiva que torna esse tipo de virada possível está no auge agora, nesse exato período em que o mundo está mudando de forma tão rápida que dói. E essa janela não vai ficar aberta para sempre. Daqui a alguns meses, cada pessoa vai ter feito uma escolha sem nem perceber. Ou vai ter atravessado para o lado da observação limpa, ou vai ter afundado mais fundo no velho modo emocional, e dali ficar mais difícil sair. Eu não estou te dizendo isso para te assustar. Estou te dizendo isso porque é a verdade. E porque você merece ouvir a verdade depois de tanto tempo ouvindo só rodeios. A moral dessa história, se é que existe uma só, é simples. A vida não responde para quem grita por dentro. A vida responde para quem aprende a ficar em silêncio e enxergar. Tudo o que você passou anos tentando agarrar com força, você consegue no instante em que solta. Tudo o que você tentou sentir na marra aparece sozinho quando você apenas observa. O esforço emocional foi a maior prisão da sua vida. E a porta dessa prisão sempre esteve destravada por dentro, esperando você parar de empurrar para puxar.
Agora eu quero te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai doer um pouco. Então, respira antes de responder. Quantos anos da sua vida você já gastou tentando sentir uma coisa que você poderia simplesmente ter olhado em silêncio? Escreve a sua resposta nos comentários. Eu vou ler. Eu sempre leio. Não tenha vergonha do número. Coragem é olhar para ele. E depois de escrever, faça uma última coisa por você e por essa rede invisível de almas que está atravessando junto com você neste exato instante. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque cada pessoa que faz isso ajuda essa transmissão a encontrar o próximo pioneiro que está esperando por ela em silêncio do outro lado da tela. Bem-vindo à observação limpa. Bem-vindo à realidade que sempre esteve esperando você parar de buscar e começar a ver.